Pessoal, vamos dar continuidade então, agora falando um pouco sobre o projeto de compensador. Para fazer isso, a gente pegou aqui como exemplo controle de superfície de aeronave, fly-by-wire. Então, o que acontece aqui? A gente tem um controlador digital que manda aqui o sinal de controle para o amplificador de potência, que atua no motor. O motor atua aqui na bomba porque isso aqui é um acionamento hidráulico. E esse atuador aqui hidráulico ele vai atuar realmente na posição da superfície de controle da aeronave aqui. Então, o objetivo do sistema de controle passa a ser rastrear o ângulo desejado. Então, o piloto manda um ângulo e esse controlador aqui vai rastrear o ângulo. A variável que vai ser controlada vai ser o ângulo da superfície, então vai ser esse θt aqui. E as especificações que são necessárias serem atendidas é que o overshoot seja menor que 5%, né, o máximo sobre sinal, e o tempo de acomodação seja menor que 1 segundo, tá? Então, primeiramente aqui, né, transformando esse sistema aqui, fazendo um modelo matemático dele, a gente chega no modelo simplificado de segunda ordem, né, considerando polos dominantes, que é 1 sobre SS mais 1. Temos aqui o controlador, que vamos projetar, e o segurador de ordem 0, que vai ter um processo de discretização. Então, o sinal de referência ele é o θ desejado, e aqui o ângulo θ da saída é o que eu quero controlar. Bom, primeiro o que a gente tem que fazer é discretizar o sistema, a planta ali, né, em malha fechada, e a partir da discretização, que no caso foi de 0,1 segundos, a gente desenha o lugar das raízes, que é esse lugar das raízes que está aqui. Extraindo as informações das especificações de desempenho, a gente chega que o zeta tem que ser maior que 0,69 e o zeta ômega n, né, por causa do tempo de acomodação, tem que ser menor que 4. Daqui a gente vai chegar à conclusão que precisa ter um círculo aqui de raio R e esse raio tem que ser menor que 0,67. Então, essa área indicada aí, essa primeira parte aqui é para o overshoot menor que 5%, e essa outra aqui é para o tempo de acomodação menor que 1 segundo. A gente percebe que não existe um valor de K, se a gente fosse utilizar um controlador tipo K, né, mais simples, não existe um valor de K que consiga atender as duas especificações ao mesmo tempo, né? Até a gente percebe aqui que quando K é maior que 21, o sistema fica instável. Quando nessas condições aí não existe um K que atende a especificação, o que vai ter que ser feito é que a gente vai ter que projetar um controlador de maneira que a gente coloque polos e zeros no sistema em malha aberta, né, em malha fechada também, e esses polos e zeros eles modifiquem o desenho do lugar geométrico das raízes de uma maneira que eles passem na área que a gente precisa para atender a especificação de desempenho. Tá? Então, quando isso não é possível, a gente pode utilizar um controlador. Um do tipo de controlador é o de primeira ordem, que a gente tem um ganho a cada controlador e a gente adiciona um zero e um polo na planta em malha aberta. Tá? Existem outros tipos de compensadores, por exemplo, de segunda ordem, que a gente pode adicionar, por exemplo, 2 polos e 2 zeros. A gente vai utilizar aqui um de primeira ordem, vamos colocar um polo e um zero. Aí a grande questão é, tudo bem, vou usar esse controlador, mas que valor que eu vou ajustar K, A e B, né? Sendo que K é o ganho do controlador, o A é a localização do zero e B é a localização do polo do controlador. Na verdade, existem infinitas respostas que podem atender as especificações, mas uma abordagem que a gente normalmente pega é ajustar esse zero aqui em cima de um polo, de maneira que aquele polo seja cancelado, né? Então, pensando que o lugar das raízes ele sai dos polos e termina no zero, se a gente colocar um zero em cima de um polo, ele meio que cancela aquele polo indesejado, né? E aí a gente coloca o polo B em uma outra localização, de maneira a tentar ajustar o lugar das raízes. Depois que ajustou, né, mudou o desenho do lugar das raízes, ele está passando pela área que a gente tem interesse, aí a gente vai lá e ajusta o ganho K para poder atender a especificação. Então, nesse caso que a gente estudou aqui, vou até voltar um pouco atrás dos slides, né? A gente percebe que tem um polo aqui, ó, no menos 0,9048, tá?
Então, uma sugestão, qual que é do controlador aqui? A gente ajustar esse zero em cima do polo, no 0,9048. Então, você pode perceber que tem agora um polo e um zero nesse novo sistema em malha aberta, né? Colocando o controlador vezes a planta. E aí o outro, a gente pode colocar aqui para a esquerda de maneira de trazer o lugar das raízes para a área desejada. Então, sugerir aqui, por exemplo, colocando o polo no menos 0,25, na verdade, tá? No menos 0,25 aqui ele tá. E aí, quando a gente plota o novo lugar geométrico da raiz dessa planta em malha fechada, em malha aberta, a gente percebe que o lugar das raízes mudou, ele tem essa cara aqui. Eu tiro o polo daqui, trago ele para cá, né? Porque eu coloquei um zero para cancelar e ajustei outro polo aqui. Aí, quando eu analiso as especificações de desempenho, né, tanto para máximo sobre sinal de 5% e tempo de acomodação menor que 1 segundo, agora a gente vê que sim, né, o lugar geométrico das raízes, ele passa por essas duas condições. E como última tarefa, basta a gente ajustar esse ganho K para que os polos fiquem localizados numa região que atenda as duas especificações. Então, como exemplo aqui, eu coloquei o ganho, né, em 70, aqui está 70,6, mas o ganho para 70. Ele fica nessa localização aqui, os polos. Ou seja, agora o meu sistema de controle atende tanto o máximo sobre sinal e também ele vai atender o tempo de acomodação. Bom, finalmente então, o modelo matemático do computador fica 70 vezes z menos 0,9048 sobre z mais 0,25. Aqui tem a resposta no tempo do sistema de controle, tá? Então a gente tem aqui a resposta no tempo. No caso, um tipo de degrau unitário, a gente percebe que o tempo de acomodação foi menor que 1 segundo e o overshoot aqui foi menor que 5%. Então aqui você percebe que atende à especificação que foi dada, né? O sistema chega rápido na posição e com o overshoot bem baixo aqui. Bom, para projetar os controladores aqui, a gente vai ter aqui esse passo a passo para ser seguido, tá? Primeiro passo a passo que tem vai ser estabelecer os objetivos do controle, né? Então, qual que são os objetivos? Eu preciso, por exemplo, controlar a posição de um braço de solda, ou, por exemplo, controlar a vazão de uma tubulação, ou controlar a pressão de uma caldeira, né? A partir disso, é importante a gente identificar as variáveis a serem controladas. Então, nesse caso que a gente estudou aqui agora, foi o ângulo θ, mas poderia ser, por exemplo, a vazão, né, em metro cúbico por hora, por exemplo. A partir da identificação das variáveis, a gente vai ter que escrever as especificações de desempenho desejada. Existem vários tipos, né? As mais utilizadas normalmente são o erro de regime permanente, quando trata do valor de regime, e quando trabalha com o regime transitório, as principais especificações de desempenho aqui vão acabar sendo máximo sobre sinal, tempo de acomodação ou tempo de subida, por exemplo, tá? Legal. Identificando então as especificações de desempenho, a gente vai estabelecer a configuração do sistema, né? Então, basicamente é fazer um diagrama de blocos do sinal do controlador vai para o atuador, do atuador para a planta, como que o sensor se encaixa na planta, né? E depois desse diagrama a gente vai ter que obter, né, um modelo do processo, né? Tanto da planta, como do atuador, como do sensor. A gente vai utilizar um tipo de controlador, né, que pode, então, pensando aqui, ser um controlador com ganho K simples, mas pode ser também um compensador de primeira ordem, né, com um polo e um zero, ou, por exemplo, pode ser um controlador tipo PID também. Ajusta os parâmetros e verifica se atendeu ou não a especificação de desempenho. Então, se por acaso não satisfizer a especificação de desempenho, a gente volta aqui a estabelecer a configuração do sistema e tenta fazer esse ajuste novamente. Quando a gente consegue alcançar o sistema, quer dizer que o projeto está finalizado. Então, aqui no projeto de controlador, a gente pode ter esses vários tipos, né? Controlador
o ganho tipo K, compensador de primeira ordem, segunda ordem, PID e até outros controladores mais avançados.